A paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal no YouTube e também da nossa EBD Online. Esse é um projeto da Assembleia de Deus de Coxilha, onde estamos a pastorear e trazer e oportunizar a você o estudo da revista nacional da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Então, esse formato online facilita a professores, porque podem ver a aula antecipadamente, e também alunos de diversas regiões, principalmente a nossa igreja onde pastoreamos, irmãos de diversas localidades conseguirão assistir aqui a nossa aula. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever aqui em nosso canal. O tema de hoje é o modelo de missões da Igreja de Antioquia. O texto áureo, Atos capítulo 13 e versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. É verdade, sem a ação do Espírito, a obra não vai avante. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 11, do versículo 19 até o 26, e do capítulo 13, do 1 ao 5. Você pode acompanhar aí em sua casa. Então, vamos logo para a introdução e o comentário aqui desta lição. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a Igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração, para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, ou seja, fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Eu costumo usar uma frase, às vezes, em minhas pregações, que não existe querer reinventar a roda. A roda já é redonda e assim, na igreja, não adianta querer reinventar ou inventar coisas novas. Nós não precisamos de luz apagada nos cultos, não precisamos de gelo seco, fumaça. Nós precisamos de oração e de jejum, porque isto trará a orientação do Espírito Santo na prática da igreja e trazendo para a igreja uma dependência do Espírito Santo. Nós não dependemos do braço do homem, dependemos da ação do Espírito Santo. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja cristã formada por gentios, inclusive fora, evidentemente, dos termos de Israel. E esta igreja jejuava
e orava, e mandou grandes missionários. Principal deles, Paulo, o apóstolo. Então veja que o Espírito Santo não errou, porque tamanho foi o sucesso ministerial das operações, dos projetos missionários de Paulo. Ponto primeiro. A igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Perceba que era uma grande cidade. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da Igreja Cristã. Por isso, o evangelista Lucas, aqui, altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria, e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir esta cidade com Antioquia da Psídia, mencionada em Atos capítulo 13, versículo de número 14. Então, Antioquia da Psídia é outra igreja. Antioquia da Psídia, junto com Listra, Icônio e Derbe, igrejas da Galácia, foram alvos da primeira visita, a primeira ida, fundação de igrejas pelo apóstolo Paulo e Barnabé, no primeiro caso, na primeira viagem, enviados de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, igreja mãe, igreja enviadora. Antioquia da Psídia foi uma igreja alvo, uma cidade alvo das missões de Antioquia da Síria. Então, eu creio que está bem claro. Agora, cabe aqui salientarmos esta frase. Esta cidade, ela tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém. Por quê? Jerusalém era a igreja-mãe, onde nasceu o evangelho, claro, teve ali como pastor e apóstolo Tiago, irmão de Jesus, segundo a carne, mas é a igreja que explodiu em missões foi a igreja de Antioquia da Síria e enviou nada mais, nada menos de que Paulo e Barnabé. E houve uma explosão missionária naquele período. A igreja em Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, veja bem, o centro da obra missionária de Paulo. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia
para outras regiões do mundo, era espiritualmente estratégico. Uma paradinha aqui para tomar uma água. Então, meus amados, então percebemos que tão importante quanto Antioquia da Síria, naquele contexto do Oriente Médio, era Roma e Alexandria. Claro, Roma não está no Oriente Médio, eu sei, você sabe, está lá na Europa, onde hoje é a Itália. Porém, Roma era a grande cidade imperial. Alexandria, que ficava ali no Egito, a maior biblioteca daqueles dias, do mundo antigo. Agora, em terceiro, claro, temos ali a Jerusalém com toda a sua história. Acontece que Antioquia da Síria era uma potência de cidade para aqueles tempos. E a primeira igreja gentílica. Então, vocês fazem ideia o quanto de obreiros que gerou esta igreja, a saber, Barnabé e Paulo, os principais. Uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Então, percebemos que foram os leigos, os discípulos que fundaram esta igreja. Não foi um apóstolo. Como a igreja foi crescendo e, claro, ela os apóstolos não davam conta, mas os irmãos, os crentes convertidos, passaram a fundar igrejas, como acontece até hoje. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros, de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Olha só, primeira vez que o nome cristão aparece na história e na Bíblia. Então, é importante ressaltar aqui que a igreja em Antioquia da Síria, ela ganha ares de uma igreja gentílica. Ela está bem desapegada ao contexto judaico, porque até então havia igreja na Judéia, na Samaria, mas na Galileia, mas agora a igreja está ganhando um outro formato, uma outra roupagem, com crentes gentílicos, e ela começa, em Atos 11, ela ficar muito parecida com o que ela é hoje, uma igreja formada por gentios, como nós, não judeus, e que tem o desejo de expandir a palavra e o reino de Deus. Isto aqui é muito importante. Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa leitura.
Ponto 2, uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores, nesta igreja. Atos 13. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança. Só um momento aqui. Exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então, esta igreja, queridos, para você ver o nível e a qualidade dela, ela tinha profetas e doutores. Profeta é aquele que transmite a palavra debaixo de uma unção do Espírito Santo, exerce também o dom da profecia, e o doutor ou mestre é aquele ensinador, o didasco, aquele que ensina a palavra de Deus. Esta igreja era muito rica de obreiros, qualificada já naqueles dias, e claro, tudo isso obra também do Espírito Santo. Uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão, negro, africano. Lúcio, sirineu, africano. Manaém, irmão de criação ou deleite de Herodes, como se diz, o tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo, que era um fariseu e ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor ou da Europa. Então percebam que era uma igreja miscigenada, era uma igreja que não tinha uma particularidade étnica. Havia pessoas afrodescendentes, havia um que foi criado por Herodes Antipas, o próprio Saulo, que era um fariseu. Então perceba que era uma igreja pluralizada, uma igreja que tinha pessoas diversas, porque o Espírito Santo Deus não faz acepção de pessoas. Aqui temos: apartai-me a Barnabé e a Saulo, disse o Espírito Santo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito Santo e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito,
bem como para executar a orientação do Espírito Santo. Sem dúvida, esta era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Irmãos, percebam que o tema jejum e oração está muito saliente aqui na lição de hoje, porque estas armas que Deus deu para a igreja, para que ela tivesse a sensibilidade para buscar a orientação do Espírito. Uma igreja que não jejua, uma igreja que não ora, pessoas que não buscam a Deus, pouca liderança terá o Espírito, muito menos se o pastor, se o líder não se submeter a intenso período de jejum e também de oração. Precisamos desta liderança e desta orientação da parte do Espírito Santo. A igreja dá certo quando o Espírito Santo a faz esta obra no meio dela. A igreja não é dirigida pela mente humana, pela inteligência humana, não. Ela deve ser dirigida pela direção, pelo poder do Espírito Santo. Tópico 3, o serviço de missões, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegar a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. O João Marcos, que é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, que provavelmente na casa de Marcos em Jerusalém estava plantada uma igreja em Jerusalém. Então, esse João Marcos, que escreveu o Evangelho, teve a influência do apóstolo Pedro na escrita do seu Evangelho. Foi com Barnabé e Paulo na primeira viagem, mas ele regressou. E na sequência você vai ver que quando Marcos ele então regressa, vai criar uma rusga, um desentendimento entre Barnabé e Paulo na segunda viagem, porque Paulo não mais queria levar João Marcos com eles. Fato este que culminou com a separação, não com a inimizade, longe disso, mas com a separação de Paulo e Barnabé. Barnabé pegou João Marcos e foi para Chipre, enquanto Paulo teve um outro companheiro, a saber, Silas. Mas lá no final, na segunda carta a Timóteo, quando Paulo está na prisão mamertina, ele manda chamar Marcos, porque ele era útil para o evangelho. Claro que houve uma reconciliação, houve ali um novo entendimento entre eles. Roteiro da viagem e atividades missionárias. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, missões em lugares antigos e novos. Regresso à Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado,
perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumpridas essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Veja o quanto foi feito nesta primeira viagem, o êxito que eles tiveram. Afinal de contas, o Espírito Santo ele não erra. Prestação de contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. Paradinha aqui para a água, calor forte. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia missionários independentes que respondem somente ao Senhor, entre aspas, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que é preciso ressaltar aqui, no que temos feito leitura, é que não existe missionário enviado à revelia. Nenhum missionário pode bater no peito e dizer: eu não presto conta para nenhuma igreja, eu não tenho que dar relatório para ninguém. Todo homem de Deus, missionário sério, ele presta conta às igrejas que o ajudem, e este missionário é alguém enviado por uma igreja. Não existe missionário que diz: eu trabalho para o Senhor Jesus e não tenho responsabilidade com nenhuma igreja enviadora, igreja sede, igreja mãe. Isso não existe. Todo missionário coerente, homem de Deus, está ligado a uma igreja e a mesma presta contas. Conclusão da aula de hoje: à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quanto à cultura de missões, quanto a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim é nossa tarefa evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus.
Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais, para que se lancem inteiramente na mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Orar, jejuar e contribuir são papéis da Igreja Santa, da Igreja Avivada e dirigida pelo Espírito Santo. Eu convido você a próxima semana a ficar atento aqui em nosso canal, onde teremos a lição de número 13, o propósito de missões. Não perca. Muito obrigado, obrigada por ficar até aqui conosco. Fiquem na paz do Senhor Jesus.